Irmãos, podem se assentar? Eu sei que eu falo toda vez a mesma coisa quando volto de férias, mas eu estava com saudade de vocês. Foi só um fim de semana, mas parece muito tempo para mim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Gênesis. A gente deu uma pausa de umas 2 semanas. O dilúvio durou bem mais do que isso, né? Mas vamos ver o final do dilúvio hoje, no capítulo 8, versículos 1 a 12. Gênesis 8, do 1 ao 12. Assim nos diz a palavra de nosso Deus. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia deste mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, ela, porém, já não voltou mais para ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque na tua palavra nós encontramos lições profundas sobre a tua mão, o teu agir na história da humanidade, Pai. Nós pedimos que essa história tão antiga e por vezes tão familiar a nós, a história do dilúvio, possa ser cada vez melhor compreendida de maneira que transforme a nossa vida, a partir daquilo que o Senhor intencionou na tua santa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos nos últimos estudos, não últimas semanas, aqui no texto de Gênesis, o dilúvio sendo anunciado no começo do capítulo 6, Noé construindo a arca no final do capítulo 6, o dilúvio começando no capítulo 7 e então tomando conta e destruindo tudo o que tinha que destruir até o final do capítulo anterior. E no final do último capítulo, no capítulo 7, no final diz: e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então, quando eu falei sobre a questão de poder ser um dilúvio global ou local, que isso não é tanto a intenção do texto, mas que é uma questão passível de debate, a questão é que quando eu digo que pode ser um dilúvio local, eu não estou falando que era uma pocinha d'água, não. Eu não estou falando que é como se fosse a lapa de baixo quando alaga, nada disso. É um dilúvio cataclísmico sem nenhuma comparação na Terra, uma coisa avassaladora e sem nenhuma coisa na história registrada que se equipare a esse dilúvio, tá? Supondo que tenha sido local. Pode ter sido global, enfim, o texto deixa isso em aberto. A questão é que, no capítulo 8, nós vemos o final desses 150 dias. As águas vieram por baixo do chão, vieram por cima do céu, elas tomaram conta de tudo, destruíram tudo e prevaleceram. Não foi apenas uma enxurrada, foi de fato o domínio das águas sobre toda aquela região. Então, quando isso acontece e todos os inimigos de Deus são destruídos e apenas a família de Noé é preservada, nós encontramos um hiato, uma pausa aqui de 150 dias. E eu não sei você, mas eu fico imaginando Noé dentro da arca. Cuida de bicho, vai para cá, vai para lá, limpa cocô, joga da janela, volta para cá. Aquela bagunça lá, 150 dias, imagina o cheiro daquele lugar, né? Quem já foi para fazenda no interior sabe como é que fica o cheiro de um curral, de um chiqueiro, né? Agora imagina uma arca fechada, com uma janela só. É um teste de fé mesmo. E depois dos 150 dias, então, o Noé, talvez naquela expectativa de, e aí? Agora é isso, vamos ficar na arca para todo sempre. O texto vai dizer no começo do capítulo 8, no versículo 1, que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Eu acho que eu comentei alguma vez com os irmãos, mas é sempre bom repetir. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou, Deus se arrependeu, ou coisas do tipo, é o que a gente chama de linguagem antropomórfica ou antropopática. O que é isso? Antropomórfica é na forma que um homem expressaria suas emoções e jeito de ser, e antropopática com as emoções que o homem tem. Não que o nosso Deus se arrependa. Ele não se arrepende, ele é absoluto nas suas decisões e sabe nas suas escolhas. Porém,
o jeito que a gente consegue entender é Deus falando na nossa linguagem humana. João Calvino dizia que era como se fosse o balbuciar de Deus. Agora, com o Otto, a gente fica tentando ensinar ele a falar mamãe ou papai. Eu tento falar mamãe, porque eu sei que se ele falar papai primeiro, talvez vai dar ruim para ele e para mim. Então fica assim, mamã, mamã. Por que eu não falo mamãe? Ou Maísa Alvina Nascimento Nigel? Porque o Otto vai, no máximo, soltar uma sílaba por vez. Então, se chegar para ele e falar, o nome da sua mãe é Maísa Alvina Nascimento Nigel, filha de Marisa de Fátima Nascimento, Rogério, não adianta. Eu tenho que falar na linguagem que ele consegue compreender. No caso, mamã. É isso que muitas vezes Deus faz com a gente. Se Deus pegasse, desvelasse, abrisse as cortinas do cosmos e falasse sobre todos os mistérios da sua soberania, a gente não entenderia nada. Então Deus, por vezes, fala de uma linguagem que, se a gente levar ao pé da letra, gera problemas. Mas é só o jeito amoroso de nosso Pai falar conosco, que não entendemos tudo como a gente conseguiria, quer dizer, a gente nem conseguiria entender. Então, quando a Bíblia fala que Deus se lembrou, é um jeito judaico, hebraico, de falar que agora Deus vai voltar a agir de acordo com o compromisso que ele tinha com Noé. E aqui é um termo, essa expressão se lembrar, Deus se lembrou, é sempre relacionado à aliança. A aliança é aquele pacto, aquele relacionamento que Deus tem com o seu povo. Então, quando fala que Deus se lembra, é porque passados aqueles 150 dias, no qual o juízo prevaleceu, os inimigos foram destruídos e as águas foram um sinal absurdo, avassalador do juízo de Deus, agora que isso se cumpriu, esse propósito foi estabelecido, agora Deus vai agir novamente, numa nova etapa, nesse relacionamento com o homem, se lembrando de Noé. Ele vai agora agir levando em consideração essa nova etapa no relacionamento com Noé. E um detalhe interessante do texto é que Deus se lembra de Noé e dos animais. E a gente não pode esquecer disso. Deus criou o mundo. Tudo que Deus criou, ele se importa. Então nós não podemos ser pessoas que não se importam com a causa ecológica, não se importam com o cuidado com os animais, ou fazemos pouco caso da crueldade animal, abandono de animais em estradas, crueldade de todos os tipos. Nós não podemos fazer vista grossa para isso. É claro, você não precisa fazer a igreja virar uma ONG. Né? Vamos chamar agora a Igreja da Arca. Aqui nós acolhemos pessoas e animais. Perde um pouco o propósito, a igreja não foi feita para isso. Mas nós, como indivíduos cristãos da sociedade, devemos sempre promover o bem dos animais, porque Deus mesmo se importa com eles e se lembrou deles. A aliança que Deus fez com o homem afeta os animais. Por isso que na cruz, Jesus não morreu apenas para salvar a sua alma. Ele morreu para salvar você por completo e tudo aquilo que o homem tem sob sua responsabilidade. Por isso que a gente tem a esperança de não apenas de um novo céu, mas também de uma nova terra. Um lugar, uma terra restaurada, onde haverão animais, homens, todo mundo na plenitude, sem pecado e sem os efeitos da corrupção. Porque os animais estão atrelados ao homem, porque nós somos a cabeça, a coroa da criação. Então Deus redimir a humanidade envolve redimir os animais também. Não do pecado, mas os efeitos do pecado nosso que afetam a criação também. Então Deus se lembra de Noé e dos animais, e no versículo 1, ainda no final dele, diz: Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo, as águas que vinham de baixo, e também as comportas do céu, as águas que vinham de cima. E as chuvas do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Então nós vemos aqui o final do dilúvio acontecendo. E ele acaba da mesma maneira como começou, com o agir de Deus. Por isso que não é apenas uma grande catástrofe natural, que um leitor da antiguidade, não sabendo explicar aqueles fenômenos da natureza, ele coloca Deus como resposta para tudo. Talvez você tenha aprendido isso na escola, né? Que os povos primitivos, eles viam, por exemplo, um trovão. Assim, o que é um trovão? Deve ser os deuses, eles devem estar com raiva. Vem uma chuva forte. Os deuses estão bravos conosco. O céu fica lindo, aquele céu brigadeiro. Os deuses estão felizes conosco. Até mesmo a gente, sem perceber, às vezes tem essa impressão, né? Você vê o céu tudo escuro e fala assim, Deus deve estar bravo. Não sei você, mas eu quando era criança pensava sempre isso. Aquele dia nublado, Deus deve estar meio triste hoje. Você vê aquele céu lindo, nada de ruim vai acontecer hoje, ninguém vai morrer, só notícia boa. A gente é tão influenciado por isso porque a gente aprende a pensar desse jeito com base em várias coisas. Só que a Bíblia mostra que o tempo ruim não é necessariamente um Deus bravo. O tempo bom também não é um Deus feliz. Deus é muito maior do que o tempo e o clima. Ele controla ele, não é uma expressão de quem é Deus. Ele controla e usa como instrumento, como um servo. Tanto que aqui tem um detalhe interessante. Fala que Deus fez soprar um vento. E onde a gente já viu isso antes na Bíblia? Alguém lembra? Primeira folha da Bíblia, Gênesis 1. 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia,
Havia trevas sobre a face do abismo, aquele caos primordial, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas, pastor, aqui está espírito, lá está sopro, vento. É a mesma palavra no original, ruach, que é espírito, sopro. Quando fala do Espírito de Deus no Antigo Testamento, pode ser o vento de Deus, o sopro de Deus. É claro que a gente traduz diferente para não fazer confusão, mas a ideia é que Deus está fazendo após o dilúvio uma nova criação. E ele faz essa nova criação através do seu Espírito. Assim como o Espírito no começo da criação do mundo, Deus fez assim, e o Espírito foi nutrindo e preparando toda aquela terra para a obra da criação começaria, a primeira criação, agora Deus sopra de novo o seu Espírito sobre as águas e as águas começam a se baixar, porque faz em natureza. Então o corvo sai e, por ser um animal sujo, pela lei de Moisés, ele pousaria em cadáveres, ele comeria os cadáveres, ele voltaria. Ele comeria o cadáver, pousaria neles e voltaria. Só um animal limpo pela lei de Moisés. Isso está na postura do animal também. Então ele solta agora uma pomba, porque parece que o corvo não deu muito certo. O corvo parava em qualquer lugar. A pomba não. Ela seria um pouco mais exigente. Então, ao soltar a pomba, para ver se as águas tinham diminuído a superfície da terra, versículo 9 agora, mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, porque ela é seletiva, diferente do corvo, voltou para junto de Noé na arca. Ela não vai comer cadáver e nem vai pousar neles. Então ela volta porque não tem onde pousar. Depois, Noé estendeu a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca e trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voou bastante, voltou para ele trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. E o que a gente pode ver do final dessa história? Nós vemos primeiro um animal impuro, pousando em cadáveres e comendo cadáveres, é o que um corvo faria, mostrando que a morte ainda imperava sobre a terra. Mas agora que a pomba sai, ela não quer mais pousar sobre a morte, ela quer procurar aquela nova criação que o sopro de Deus tinha anunciado quando as águas desceriam. Então a pomba voou e não achou. Passou 7 dias, e aqui a gente tem uma dica de que Noé já guardava o 7º dia, já guardava o dia de descanso desde aquela época. Ele esperou o dia sagrado, o dia de santificação, o dia de louvor a Deus, soltou a pomba para que ela procurasse a nova criação que Deus tinha anunciado. E a pomba voou, e no final do dia ela traz uma folhinha, pequenininha de oliveira. Já viram a folha de oliveira? Ela é compridinha, assim, pontuda, bem simples. E trouxe ela de volta. O que é um sinal do quê? Que as árvores que foram submersas voltaram a dar folhas. E isso aqui não é porque a árvore morreu e cresceu de novo. Uma oliveira demoraria muito tempo para dar folha de novo. Aqui nós temos uma árvore que talvez pelas águas perdeu tudo que pomba. Era literalmente uma pomba. O espírito apareceu com uma luz, uma coisa que descia como se tivesse uma pomba voando. O que é isso? E ali, de fato, é na forma, uma figura de uma pomba. Era uma pomba. Se você olhasse, você veria a pomba. Mas o que o Espírito Santo simboliza? Por que uma pomba ali? E é por isso que é importante a gente ler o Antigo e o Novo Testamento. Quando a gente só lê o Novo, vários símbolos ficam completamente sem contexto. Então você pode olhar para aquela pomba e pensar, porque a pomba é um símbolo da paz. Hoje, na Bíblia não era um símbolo da paz. A pomba, na verdade, ela tem um único referencial forte no Antigo Testamento, que é justamente esse episódio. E como nós cremos que Deus está por trás da escrita, tanto do Antigo como do Novo Testamento, Ele é o autor por detrás de tudo, essas conexões não são mera coincidência. Nós temos, quando olhamos para o dilúvio, o Espírito pairando sobre as águas na criação. Gênesis 1, preparando a primeira criação. Depois do dilúvio, Deus sopra o seu Espírito e uma pomba é utilizada para mostrar que a nova criação surgiu. Quando a gente olha para o batismo de Cristo e a pomba desce e pousa definitivamente sobre Cristo e fica cheio do Espírito Santo, nós temos ali o símbolo de que através de Cristo a nova criação começa de fato. Ele é o desbravador, o Josué que vai criar essa nova terra, esse novo lugar onde nós vamos habitar. Então essa pomba aqui, talvez Noé não soubesse ainda, mas ela se tornaria o símbolo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não existe, ele não está conosco apenas para que nós possamos, ter dons, a regeneração, a convicção, a santificação, os dons no sentido pessoal, individual. O Espírito Santo ele age sobre toda a criação. Ele é Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. O Espírito de Deus que aqui era simbolizado na pomba e no sopro, em Jesus Cristo, é como se fosse um sopro que acompanha, um vento que vem junto com Jesus por onde ele passa. E por onde Jesus vem um vento de Deus transformando toda a criação. E quando Jesus voltar, ele vai descer, trazendo a nova terra e o novo céu para todos nós. Então a história do dilúvio, no final dele aqui, não é apenas um relato sobre uma arca cheia de bichinhos que ficou na água, depois desceu e saiu todo mundo feliz. É muito mais do que isso. Essa história da arca, ela mostra basicamente como se fosse uma foto da história da humanidade.
Nós percebemos uma criação original, que se corrompeu no capítulo 6. Deus vai trazer um juízo, e após o juízo destruidor, avassalador, incomparável, virá uma nova criação. Nós sabemos que esse dilúvio ele não acabou com a maldade de fato. Por quê? Logo, na sequência, a gente vai ver que Deus fala, olha, o coração do homem é desesperadamente corrupto, desde o nascimento. É como se Deus dissesse, não adiantou de nada. Porque eu salvei 8, mas dos 8, Cã já se corrompeu, Noé ficou bêbado. A humanidade está quebrada. Então gera uma expectativa de que, será que a gente precisa de um outro dilúvio? Será que Deus não errou na proporção? Será que não tinha que ser um pouco mais forte esse juízo? Será que talvez não era para salvar só um, ou salvar só 2? Será que não era para fazer diferente? E a grande questão é que não é essa a saída. Quando a gente olha para esse dilúvio que parece imperfeito no propósito de não trazer uma nova terra definitiva, é porque nós precisamos de um novo dilúvio. Não de águas, porque Deus prometeu que isso não aconteceria, mas um dilúvio do juízo final. E aqui pode parecer um pouco assustador. Eu vou falar bastante disso em Apocalipse com vocês. Tem gente que morre de medo de ler Apocalipse. Quando fala de juízo final, já treme, fica apavorado, quer ler rápido, pula logo, porque vai ter pesadelos com os gafanhotos, com os bichos que tem lá no Apocalipse. Sabe por que a gente tem medo desses bichos? Tem medo do juízo final? É porque a gente está parecendo mais com o mundo do que com o povo de Deus. Porque o povo de Deus em Apocalipse só morre como mártir, não como vítima da ira de Deus. E sempre é preservado. E quando morre como mártir, ele ainda vai ser vindicado por Deus e justificado por Deus. Mas aqueles que morrem em Apocalipse, aqueles que são perseguidos no juízo, são os ímpios. Então a gente tem medo do juízo porque a gente está mais parecido com o mundo que com o povo de Deus. Mas o texto aqui mostra que, quando esse dilúvio veio e destruiu aquela humanidade maligna, o pecado ainda estava lá. O pecado sobreviveu através da família de Noé. Só que agora vai vir um novo dilúvio, não de água, mas de fogo no fim do tempo, que vai ser um dilúvio talvez simbólico, esse fogo, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas vai ser um dilúvio no sentido de uma destruição do mal completa, e apenas vai surgir após esse fogo um novo céu e a nova terra, um mundo restaurado, onde o Espírito de Deus vai estabelecer essa nova criação. Por isso, se você hoje é cristão e tem o Espírito Santo em você, isso é um fato, se você é cristão você tem o Espírito Santo, ele não está apenas agindo sobre a sua vida individual. Ele está querendo utilizar você, a sua família, a sua igreja, para inaugurar essa nova criação. Que para onde você for, assim por onde que Jesus Cristo ia, que esse novo céu e nova terra possa ser experimentado em amostra, através da nossa vida. E como pode ser isso, pastor? Eu queria terminar com algumas aplicações nesse sentido. Em primeiro lugar, lembre que o Espírito aqui, ele traria uma nova terra com homens e animais preservados. Uma maneira simples e parece até mesmo mundana da gente mostrar a presença do Espírito trazendo essa nova criação através de nós é cuidando bem da natureza. De novo, aqui não é papo de Greenpeace, de causa da esquerda, da direita, do centro, do que for. Não é isso, é uma causa bíblica. Cuidar do mundo que Deus criou, dos animais que Deus colocou sob o nosso cuidado, é um mandamento bíblico. Nós não podemos aprovar a exploração de animais, maus tratos, coisa do tipo, pensando nos seres vivos. Nós não podemos desmatar florestas à torta à direita como se não tivesse amanhã. Nós devemos cuidar muito bem do nosso meio ambiente, porque quando Jesus voltar e o Espírito Santo renovar toda essa criação, nós não viveremos uma terra devastada pela exploração de um capitalismo extremo ou de um socialismo comunista maluco. Nada disso. Nós viveremos uma terra restaurada pelo Espírito de Deus, onde a natureza e a criação, onde a cidade da Nova Jerusalém e o jardim de Deus vivem em harmonia. Cidades e jardins não são inimigos. No plano de Deus, eles são aliados. Toda cidade tem um bom jardim no plano de Deus. Por isso que nós devemos cuidar bem do planeta. Cuide bem da sua casa. Cuide bem da higiene dos lugares onde você vive. Não jogue lixo na rua. Não maltrate animais. São coisas que parecem muito bobas da gente dizer numa igreja. Pastor, você podia falar de salvação, da cruz, da conversão. Sim, eu só faço as outras coisas porque eu já falo das outras. Não seria um problema. Mas nós sabemos que o grande ponto da criação é a redenção da humanidade. Só que não é só isso, é mais. O Espírito Santo quer transformar tudo. Por isso, você que já é transformado, transforme o mundo ao seu redor, cuidando da natureza, dos animais, das plantas, de tudo ao seu redor. Mantenha a sua casa limpa, no seu padrão de limpo. Uma vez eu descobri que eu não era tão limpo quando eu casei com a Maísa. Os meninos da igreja lá de Goiás, visando minha casa, aí depois que eu casei, eu falo assim, Maísa, ainda bem que você casou com o Gunter, porque olha... E eu jurava que minha casa era limpa. Quando eu casei com a Maísa, eu descobri que minha casa não era tão limpa assim. Eu descobri que eu tinha que passar pano no chão, sabia? Eu não sabia que tinha que passar pano no chão da casa. Eu só varria. Por 2 anos, minha casa só recebeu vassouras no chão. Enfim, graças a Deus pela Maísa. Mas mantenha a sua casa limpa. Mantenha a sua cidade limpa. Mantenha a vida ao seu redor asseada, porque o novo céu e a nova terra não é um mundo de lixões. É um mundo de um jardim e uma cidade perfeitamente sustentáveis. Em segundo lugar, mostre para o mundo essa nova esperança. Nós não temos hoje esse novo céu e nova terra em plenitude. Você vai mostrar a amostra disso através dessa postura, da sua igreja, da sua família. Mas quando você vê encontrar alguém frustrado do jeito que o mundo é,
com a exploração animal, vegetal, destruição do meio ambiente, destruição dos homens, o pecado que impera nesse mundo, mostre para eles que há uma esperança de um novo sopro de Deus. Deus soprou na criação, soprou no dilúvio, soprou no Pentecostes para começar a nova criação e vai haver um último sopro quando tudo for renovado pelo nosso Deus. Então, quando você vir alguém frustrado, talvez você mesmo no espelho, lembre-se, nós ainda não estamos no mundo que deverá ser um dia. Nós devemos pregar essa esperança de uma restauração completa, que somente Deus pode fazer. A gente vai participar dessa obra, mas somente Deus pode estabelecer essa redenção plena em toda a criação. Então, é isso que eu queria comentar com os irmãos hoje. Não pense na redenção como algo apenas individual. É muito maior do que isso. O Espírito Santo está fazendo sua obra desde o princípio e fará até o fim, em nós e através de nós. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que aquele sopro que o Senhor derramou no Pentecostes, em Atos 2, seja contínuo em nossas vidas, Pai. Que nós possamos sempre respirar esse vento puro, que tem cheiro de nova criação, tem cheiro de Nova Jerusalém em nossas vidas. E que nós possamos ser inspirados, Pai, a sonhar com essa nova realidade que o Senhor vai estabelecer. Mas tão inspirados por ela, Pai, que nós venhamos a querer fazer o nosso mundo hoje parecer com isso. Nos ajuda, Senhor, hoje a experimentar a redenção que nós encontramos na cruz de Cristo, na arca. Nos ajuda, Senhor, a encontrar a redenção que o Senhor estabeleceu para o teu povo na igreja. Mas, uma vez encontrada essa redenção, uma vez estabelecida essa esperança, Pai, que nós possamos olhar para o nosso mundo não como pessoas desesperançosas, não como pessoas com medo que simplesmente desistiram de fazer algo para mostrar o seu paradão para esse mundo, mas que nós possamos olhar para esse mundo com esperança, com fé, não no mundo, mas no Senhor. E que o Senhor nos utilize, Pai, para mostrar para esse mundo a nova criação que um dia vem. Mostrar a esperança de um mundo sem pecado, sem maldade, sem exploração em todos os sentidos que ainda vem. E, Senhor, abrevia esses dias para que nós possamos ver logo essa terra restaurada, o Teu Espírito, o Teu sopro cobrindo toda a terra novamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.